A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Eu queria trazer uma palavra nesta tarde para o seu coração, para as nossas vidas. Uma palavra maravilhosa e muito abençoada. Abre aí a sua Bíblia, que se encontra no livro de essa palavra, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, e diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou trazer aqui uma reflexão que fala sobre quais são os 7 espíritos de Deus na Bíblia. Nós vamos conhecer profundamente sobre esse tema. Pai amado, Pai querido, a Ti toda a honra, glória e louvor, Senhor, que é o único digno. Nós te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos partindo o pão da palavra. Senhor, o Senhor está trazendo crescimento ao nosso canal, esse meio do YouTube, Senhor, esse meio de comunicação para as pessoas. Te agradecemos por cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo neste canal, que o Senhor possa abrir o entendimento das nossas vidas para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Desde já nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, essa reflexão, ela diz assim: quais são os 7 Espíritos de Deus na Bíblia? A pergunta sobre quais são os 7 Espíritos de Deus surge quando nos deparamos com referências a eles nos livros de Isaías e Apocalipse. No entanto, a verdadeira compreensão dos 7 Espíritos de Deus só pode ser alcançada ao conhecermos o próprio Deus por meio do estudo da Bíblia. Pois os 7 Espíritos de Deus são intrinsecamente parte de quem Ele é. Exploraremos essa questão sobre a natureza divina dos 7 Espíritos de Deus, fundamentando nosso conhecimento na Palavra de Deus. A Bíblia declara que o Espírito Santo é Deus, e também nos diz que ele é uma pessoa divina, um ser com mente, emoções e vontade. No Antigo Testamento encontramos o Espírito Santo, ativo e presente na criação. Também notemos que ele foi ativo na vida dos indivíduos, mas não da mesma maneira pessoal e no mesmo grau, após a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu. Nós encontramos o Espírito Santo pela primeira vez durante a última refeição da Páscoa com os discípulos, quando Jesus revelou sua obra. Nós o encontramos novamente quando ele visita os discípulos no livro de Atos, para trazer toda a verdade, conforto, orientação, sabedoria, conhecimento e temor do Senhor. Assim como Deus é um, é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, assim o Espírito Santo é um, mas com 7 expressões distintas conhecidas, como os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus e o Espírito Santo são realmente um e o mesmo, mas por que existem 7? Podemos encontrar algumas escrituras que fazem referência aos 7 Espíritos no livro de Isaías e Apocalipse. Em Isaías capítulo 11, versículo 3 diz: Então um rebento brotará do caule de Jessé, e um galho de suas raízes dará fruto. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E ele se deleitará no temor do Senhor, e não julgará pelos que os seus olhos veem, nem decidirá pelo que seus ouvidos ouvem. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas são as palavras daquele que detém os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz: Do trono vinham relâmpagos, estrondos e trovões. Diante do trono, 7 lâmpadas ardiam. Estes são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi um cordeiro, como se estivesse sido morto, em pé no meio do trono,
cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quais são os 7 Espíritos de Deus? Depois de entender que os 7 Espíritos e o Espírito Santo são um, podemos encontrar em Isaías capítulo 11, versículo 2, o Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Como interpretamos cada um desses 7 Espíritos? Pelo poder do Espírito Santo, os cristãos são salvos, selados, cheios e santificados. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse aos seus discípulos: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Também sabemos que o Espírito Santo é a nossa fonte de sabedoria, poder e orientação. Estas são as coisas que Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, exceto seu próprio Espírito dentro dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Podemos, portanto, interpretar os 7 Espíritos como valores únicos de Deus e da forma como Ele quer nos guiar. Podemos pedir ajuda a Deus da seguinte forma. Primeiro, o Espírito do Senhor nos dá liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Além disso, o Espírito do Senhor representa a autoridade divina e a capacitação para o serviço. Ele nos ensina que, como cristãos, devemos depender totalmente de Deus e permitir que Ele nos guie. A lição fundamental aqui é ouvir a voz do Espírito Santo em todas as áreas de nossa vida, reconhecendo que Ele tem o poder de nos capacitar para cumprir o propósito de Deus. 2. O Espírito do Senhor nos dá sabedoria. Pois o Senhor dá sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6. O Espírito de sabedoria nos capacita a discernir e aplicar o conhecimento divino em nossas vidas. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus e não do mundo. Devemos buscar ativamente a sabedoria de Deus por meio do estudo da palavra e da oração, reconhecendo que a sabedoria celestial nos guiará em todas as decisões e situações. 3. O Espírito do Senhor nos dá entendimento. Por isso também, desde o dia em que ouvimos isso, não deixamos de orar por vós e de pedir que vós sejam cheios do conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 9. O Espírito de entendimento nos capacita a compreender e interpretar a vontade de Deus. Ele nos ensina que, mesmo que não possamos entender completamente os caminhos de Deus, podemos confiar em sua orientação. Devemos buscar uma comunhão íntima com o Espírito Santo, permitindo que ele nos revele a verdade espiritual e nos guie na compreensão das Escrituras. 4. O Espírito do Senhor nos aconselha. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Este é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele permanece convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. O Espírito de conselho nos guia à tomada de decisões sábias e nos ajuda a discernir entre o certo e o errado. Ele nos ensina que devemos depender do Espírito Santo para nos aconselhar em todas as áreas da nossa vida. Ao enfrentarmos desafios e dilemas, devemos buscar a orientação do Espírito Santo, confiando que ele nos direcionará no caminho correto. 5. O Espírito do Senhor nos dá poder. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins de toda a terra. Atos capítulo 1, versículo 8. De fato, o Espírito do Senhor nos concede poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, é uma declaração de Jesus aos seus discípulos.
pouco antes de sua ascensão aos céus. Ele prometeu que, ao receberem o Espírito Santo, eles seriam revestidos de poder para testemunhar sobre ele em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. 6. O Espírito do Senhor nos dá conhecimento. Estas coisas vos falei enquanto estava presente com vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 25 e versículo 26. O Espírito de conhecimento nos permite ter uma compreensão profunda da verdade divina e nos ajuda a crescer espiritualmente. Ele nos ensina que devemos buscar constantemente conhecer a Deus e a sua palavra. À medida que buscamos uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, seremos transformados. 7. O Espírito do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O Espírito do temor do Senhor é um dos aspectos importantes da obra do Espírito Santo na vida dos cristãos. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, destaca a importância do temor do Senhor como um princípio do conhecimento. Essa expressão temor do Senhor pode ser mal interpretada, pois muitas pessoas associam o temor a um medo paralisante. No entanto, no contexto espiritual, o temor do Senhor não se refere a um medo destrutivo, mas a uma profunda reverência, respeito e reconhecimento da supremacia de Deus. Sobre os 7 Espíritos de Deus, Deus não apenas providenciou um caminho para a salvação, mas também nos concedeu um auxiliar para nos acompanhar em toda a nossa jornada espiritual. Quando refletimos sobre o Espírito Santo, percebemos que Deus está conosco. Ele anda conosco, fortalecendo nossa confiança, obediência e amor, e nos provendo sabedoria, orientação e tudo mais que possamos precisar em momentos específicos. Quando nos sentimos impotentes, cansados, ou como se estivéssemos falhando na vida, como seguidores de Cristo, podemos ter confiança de que não estamos sozinhos. Podemos nos levantar a cada dia sabendo que o Espírito Santo está presente para nos ajudar, porque seu objetivo final é auxiliar-nos a glorificar a Deus, refletir Cristo em nós e para cumprir a vontade do Pai em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra de reflexão fica para a sua vida, meu irmão, para a nossa vida, nesta tarde. Agradecemos a Deus, porque Ele tem permitido que nós tenhamos aberto esse canal, Nós já estamos com 23 irmãos inscritos no canal, graças a Deus, para a glória de Deus, para que essa palavra venha a ser levada, à vida de muitas pessoas, O canal ainda é um canal novo, mas tenho certeza que tudo aquilo que é bom permanece, aquilo que vem de Deus permanece e cresce, porque Deus dá crescimento a todas as coisas. Peço a Deus, que o Papai do Céu nos abençoe, com todas as bênçãos da eternidade, neste dia, nesta semana, que não nos falte do Espírito do Senhor nas nossas vidas, que tenhamos o provedor, o abençoador nas nossas vidas. Que tendo o abençoador, consequentemente as bênçãos, estarão nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.